Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Simproep. Hoje, uma edição especial, vamos trazer novidades ali na nossa área jurídica do sindicato. Recebendo o advogado Dr. Júlio Rezende e também o nosso assistente jurídico Gabriel Abreu. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado, Max. Dr. Júlio, para quem não conhece, é um velho conhecido ali do sindicato. Ele faz parte de um escritório histórico na formação do Simproep. Já vou pedir para você contar um pouquinho disso, porque é muito importante para a nossa categoria também. Boa noite, Max, tudo bem? Boa noite, Gabriel. A história do Simproep, ela está dentro do contexto até da história da minha vida profissional. Eu, em 1987, comecei a trabalhar para o Simpro. E o que hoje é o Simproep era uma parte do atendimento e do trabalho que era feito dentro do Simpro. Era um sindicato só que atendia tanto o professor da rede pública quanto o professor da rede privada. E acho que por volta de 2005, Foi na época da criação do Simproep. Em 2005, se achou conveniente, né, a criação do Simproep, né, para que os professores das escolas privadas tivessem um espaço exclusivo, né, de atuação, mas nunca o Simproep deixou de ter o apoio também do Simpro, né, e de outras entidades sindicais importantes, né, daqui de Brasília. Então, naquela época, tinha tudo a se fazer, né? E foi assim, uma época que marcou, muito interessante, né? De levantar as colunas, né? do sindicato, ir atrás da mobília e ver onde é que vai ser a sala ficava perto do meu escritório. Né? O meu escritório fica no edifício Denasa, do setor comercial sul, no 6º andar. E o sindicato ficava, salvo engano, no 2º. E, assim, foi uma época muito rica, né? Foi um período muito bacana. Estava nascendo ali nosso filho, né? Que é o Simproep. Isso. Aí, posteriormente, as demandas, né, acabaram me levando numa direção que não foi a mesma direção que o Simproep caminhava. E agora, né, o Rodrigo, né, a Karina, disseram que gostariam que o nosso escritório viesse reforçar. O Simproep já tem também outros escritórios que prestam um atendimento de excelência à categoria, né? Mas pediram que nós viéssemos reforçar essa equipe, esse time, né? O Rodrigo tem essa característica que é, assim, uma característica muito peculiar, muito, muito diferente, né? Ele sabe fazer as costuras, né? Sabe ir aproximando as pessoas. E aí nós achamos que ia ser, e como está sendo, uma alegria grande, né? Voltar a atender essa categoria. Perfeito, doutor Júlio. Sempre trazer essa novidade para o nosso filiado é de um grande interesse, tanto do Rodrigo, quanto da Karina, quanto do Simproep, né? E ter um escritório como o seu, com esse porte, poder também atender a nossa categoria, é mais ali um suporte mesmo para que eles possam estar indo em frente com seus problemas, que infelizmente a gente sabe que a gente tem, né? Não só na nossa categoria, mas em vários também. Gabriel, você que está ali no dia a dia, no Simproep, todos nós estamos, mas você, né, no caso, está na linha de frente atendendo os professores na homologação, prestando assistência jurídica, encaminhando esses professores que precisam de um atendimento mais específico com o nosso departamento jurídico, com os escritórios de advocacia. Gabriel, uma das questões que mais
chegam inclusive nas nossas redes sociais, são os prazos, né? Quando o professor entra ali com um processo, alguma coisa, ele tem um prazo. Pedi para você falar um pouquinho sobre isso, a gente encaminha também para o Dr. Júlio, que tem mais expertise aí na área, para estar respondendo com a gente também. Mas a gente recebe muito essas questões, não é? Sim. Primeiramente, boa noite a todos os professores, coordenadores e orientadores que estão acompanhando o nosso podcast. Falar que é uma honra estar aqui recebendo aqui hoje nosso advogado Júlio Rezende, junto com o Max. E falar que eu sempre gosto de brincar, doutor, que eu sempre brinco, né? Que o jurídico do sindicato, ele é o oxigênio do sindicato. Então, a gente precisa das demandas, né? Para a gente poder aumentar esse fluxo de oxigênio dentro do sindicato. Sem jurídico não tem sindicato. E a nossa luta é uma luta que é um trabalho de formiguinha. A gente vai construindo ali todos os dias um pouco da nossa luta, né? Cláusulas históricas. Ali a gente está acompanhando o professor, o coordenador, o orientador. A gente sabe da dificuldade que tem um professor dentro de sala de aula. E quando o professor ele sai da instituição, ele precisa de quê? De amparo. E o nosso jurídico é isso. A gente ampara o professor desde a data que ele foi demitido até a data que acontece a homologação. E a gente fez um estudo há pouco tempo, que a gente levantou, o doutor Rezende, Júlio Rezende, que 75% das nossas ressalvas, das nossas homologações, é feito ressalvas. E ressalvas históricas. A nossa preocupação hoje em dia... para o professor, né? Exatamente. Hoje a nossa briga ela está sendo pelas causas econômicas, que são cláusulas que a gente conquistou lá no passado, que hoje as escolas estão deixando de pagar. Entendeu? Que é o quê? Que é atraso de salário, atraso de pagamento, atraso de 13º, não recolhimento do FGTS. Então, assim, são cláusulas que a gente não brigava. E agora está começando a aparecer. Então, assim, eu estou muito feliz dessa parceria. Eu conheço o doutor Júlio Rezende, sei que ele vai somar bastante lá no sindicato. E seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Júlio, então esses prazos mais ou menos tem... Acredito que deve variar bastante, né, de situação para situação, mas tem alguma prévia de algum prazo de como que funciona isso? O professor teve um problema, o escritório foi lá ajudar, como que é isso aí? Olha só, essa questão de prazo está dentro de um contexto, desse contexto que o Gabriel acabou de mencionar, o contexto de acolhimento. A postura do Simproep, eu não diria nem só postura, assim, a marca do Simproep, o que o Simproep tenta fazer com que seja a realidade do relacionamento do sindicato com o professor, é a marca do acolhimento, é a marca do... como o Gabriel falou, o professor, quando ele chega no sindicato, muitas vezes ele chega num momento de mudança da própria vida, no momento em que ele está saindo de uma escola, em que ele ainda não entrou em outra, né? Em que há uma certa incerteza, e isso tudo traz angústias, né, para o coração da pessoa. Então, o papel nosso é ser este conforto. Ser o conforto no sentido dele se sentir seguro, de que está bem orientado tecnicamente, de que atrás de si, se por um lado, né, as escolas têm, né, as suas estruturas e os seus gestores se sentem seguros com as estruturas de que dispõem, a gente quer também que o professor se sinta assim, seguro, bem orientado. E assim, de que maneira a gente faz isso? De que maneira a gente tenta passar esse conforto? Primeiro, atendendo com calma, atendendo, gastando o tempo que é necessário, e buscando saídas para os problemas que sejam estratégicas. É assim, parecido com um jogo de xadrez. Você não sai mexendo as peças de maneira assim, de qualquer maneira.
né? Você mexe as pedras no jogo de xadrez pensando o que vem depois, né? De que maneira eu vou, se eu tenho uma alegação, de que maneira eu vou provar aquilo, que medida eu posso tomar antes, se é possível resolver o problema conversando. Às vezes uma solicitação que se faz formalmente, um e-mail que você mande, né? Você pode, com essa medida, estar viabilizando uma solução mais rápida, ou, se não dá certo, você está sedimentando, né, o teu arcabouço probatório, aquilo que você vai, depois de levar à justiça, se for o caso de levar à justiça, né? Então, assim, o nosso escritório é um escritório grande, é um escritório assim, que dispõe de muitos profissionais, cada um com as suas características diferentes, com as suas qualidades diferentes. Então, dependendo do que é a demanda, né, você sabe, olha, essa peça aqui vai funcionar melhor para resolver esse problema. Essa outra, só para você ter uma ideia, né, na nossa estrutura, hoje nós temos 90 pessoas, né? De advogados são 22. Então, assim, se tem um problema e esse problema ele está mais próximo, né, de uma questão familiar, por exemplo, né, você tem quem é craque naquilo ali. Se é um problema que está próximo, né, de uma questão que passa por cálculo, que passa por você compreender matematicamente o que está acontecendo, você tem todo um setor ali. Então, assim, nesse ponto, eu sinto que é possível que a gente venha realmente, né, somar, e espero que seja assim. Acho que já começa a ser assim. Hoje mesmo recebi agora cedo a notícia de uma liminar que foi deferida para uma professora que precisava de uma providência urgente. Então, em relação à sua indagação, né? Como é isso, essa questão do tempo, essa questão do prazo? A justiça costuma ser morosa, né? Então, você tem que ter estratégias para fazer com que ela seja rápida, né? Nesse caso, por exemplo, que eu acabo de mencionar, claro que eu não vou dar detalhes, nem nada disso, não posso, mas nesse caso, por exemplo, havia necessidade, né, de um requerimento de urgência, né? E esse requerimento foi feito, e foi feito pensado, e foi feito estruturado, e foi feito utilizando os profissionais mais adequados para avaliar aquilo, né? E assim você vai dando uma resposta exitosa às expectativas que o professor tem, né? Nesse caso dessa liminar, assim, a gente teve todo o cuidado de tentar preservar o emprego, né? Que a pessoa envolvida, ela continua trabalhando, né, e tudo mais. Então, a maneira de abordar a escola, né, não foi uma maneira com rispidez, nem nada disso, né? E nem era esse o desejo, né, da pessoa atendida, né? Mas, assim, são cuidados que a experiência vai te mostrando. Olha, se fizer assim, né, você consegue resolver o problema de uma maneira mais colaborativa. É claro que quando há necessidade de confronto, a gente tem que estar preparado para ele também, né? Mas só se não houver necessidade, né? Se a gente pode encaminhar as soluções, né, de maneira a assim, resolver pacificamente e da melhor maneira, né, para o nosso associado, a gente tenta ter esse cuidado aí. Perfeito, doutor. Ô, Gabriel, quais são as principais dúvidas que chegam ali no jurídico, algo que a gente pode encaminhar possivelmente para o doutor Júlio estar auxiliando a gente? São diversas dúvidas, né? As dúvidas maiores é questão de pagamento, né? Prazo de pagamento, né? O professor, quando ele é demitido ali, ele quer saber qual o prazo que ele vai estar recebendo as verbas rescisórias, certo, né? A gente sabe que a gente teve uma grande perda com a reforma trabalhista,
E a gente, igual eu falei aqui no começo, né, é um trabalho de formiguinha, porque às vezes dá a impressão que a gente perdeu tudo. Uhum. A gente não perdeu tudo, entendeu? A gente ainda tem convenção, CLT, a gente tem estratégias, no caso, para a gente poder brigar e futuramente ganhar ação. Então, assim, o fato de ter acontecido a reforma trabalhista foi um fato que realmente enfraqueceu muito o sindicato, mas a gente tem outras leis Temos e a obrigações. convenção coletiva, né, que deve ser seguida pela escola, pagar E assim, Max, só fortalecendo aqui, né? Hoje a gente tem a obrigação da homologação ser feita no sindicato. Então essa movimentação da homologação feita no sindicato, a gente movimenta o sindicato todo, desde a área da divulgação até a área do jurídico, entendeu? Então, se o professor que hoje ele é demitido, ele tem essa necessidade de procurar o sindicato, para o sindicato verificar se a rescisão dele está correta ou não. É passado por uma equipe, a equipe vai analisar a documentação toda, que é a equipe da homologação, em seguida passa pelo advogado. Então, a gente tem duas bases. Primeiro passa pela equipe do sindicato, para depois passar pela equipe jurídica. Então, muitas das vezes, pode acontecer da homologação não ver, mas quando chega no jurídico, eles identificam. Então, é importante, entendeu? Esse alinhamento, entendeu? Então, se é o que eu falo para os professores, é sempre bom a gente estar atento, né, aos nossos deveres e aos direitos também, entendeu? Perfeito. Mas, assim, a gente está em busca, né, dessa parceria com o Dr. Rezende. A gente sabe que vamos ter grandes lutas pela frente, mas a vitória vai ser vencida, é isso, né? aí. Vai prevalecer. Então, sim, Max, só reforçando mais uma vez, é muito bom ter o senhor novamente lá no sindicato. Sabemos aí, já deu uma aula pra gente aqui, né, Max? É verdade, é verdade. E é muito bom a gente estar aí. Gabriel, quais vão ser os horários que o Dr. Júlio vai estar ajudando ali boa pergunta, Max. O Dr. Júlio vai estar terça-feira no período da tarde e quarta-feira no período da manhã. Os atendimentos começam na terça, que a tarde começa às 14, vai até às 16, e na quarta-feira das 9 até 11 horas da manhã. Perfeito. Entendeu? Se eu quiser ser atendido ali pelo escritório do Dr. Júlio, o que eu faço? Só mandar um WhatsApp. Nosso número é o 3321-0042, opção jurídica. Eu vou estar ali marcando, né, para o professor estar indo lá conversar com o Dr. Júlio e a equipe dele. Então o professor precisa agendar, né, para poder conversar ali. Outro fato, Max, o professor que não é filiado, ele também tem os mesmos benefícios, também consegue ser atendido. Então, muitas das vezes o professor tem medo de se filiar, né, por conta da escola. A gente sabe que tem essa perseguição, né? Então, se o professor que não é filiado quer conversar com o advogado, entre em contato com a gente vai marcar também. O filiado tem alguns benefícios, né? Tem, diferente. Alguns descontos, mas muito interessante isso do sindicato também abrir as portas para quem não é filiado. A gente sabe que existem alguns outros sindicatos, não levando em consideração nomes, mas que não abre essa porta ali para esse possível filiado. E a intenção do Simproep é sempre essa, trazer o professor, abraçar ele, essa causa que ele tem, esse problema que ele tenha, e como um desses benefícios que é trazer ali o escritório do Dr. Júlio para estar solucionando esses problemas. Doutor, você com tanto tempo de experiência com seu escritório, tantos atendimentos já foram feitos, existe algum caso que é muito comum, que você sabe assim, de trabalhista, que às vezes o professor não sabe que ele está passando por um problema que não tem solução e que o escritório pode verificar isso, solucionar e mostrar para o professor? Para o trabalhador também, no caso? Olha só, é bastante comum e é bastante, assim, lesivo, né? São bastante comuns as situações de assédio moral, onde, assim, o profissional recebe um tratamento, né, que é indevido. Então, e para esse tipo de caso, né, é importante que você tenha uma estratégia própria, né, porque na justiça não basta você estar dizendo a verdade. Você tem que estar dizendo a verdade e você tem que poder provar que aquilo que você está dizendo é verdade, né? Então, assim, em situações como essa, de assédio moral, né, de desentendimentos, às vezes surgem até situações de agressões, né, é importante que a pessoa receba
jogue o jogo como um jogo de xadrez. Não saia movimentando as pedras no tabuleiro de qualquer jeito. Deixar para fazer a movimentação depois de pensar bem. E esse pensar bem passa por ser bem assessorado. Isso que o Gabriel acaba de dizer, né? Se você é professor, se você é orientador, se você não é coordenador, se você não é filiado ao sindicato e você passou por um problema ou tem uma dúvida, vem conversar conosco. Vem conversar conosco porque a gente está aqui para orientar, a gente está aqui para pensar uma boa estratégia e para que você possa fazer o teu movimento no tabuleiro com um movimento pensado e certeiro. Né? Bom, então é isso. Perfeito, doutor. O SimproEP está sempre trazendo novidades para o seu filiado. Se você ainda não é filiado, eu vou pedir aqui para a nossa equipe rodar um vídeo que vai te trazer vantagens para ser um filiado SimproEP. Você quer um motivo para se filiar ao SimproEP? Então eu vou te dar vários. Além de fortalecer nossas campanhas salariais e garantir seus direitos, o filiado SimproEP conta com atendimento jurídico especializado, com um time de advogados que está à sua disposição. São inúmeros os benefícios da carteirinha SimproEP, com descontos em cinema, teatro, restaurantes, serviços e muito mais. Além disso, o lazer para o professor e sua família está garantido no Clube da Azel, um clube à beira do Lago Paranoá, com piscinas e muita diversão. Filiados ao sindicato também têm acesso à casa própria, como o Residencial Paulo Freire, entregue pelo SimproEP. E o programa Formação Continuada garante cursos com descontos exclusivos. O SimproEP garante também a conferência das rescisões de contrato. Isso já garantiu a correção de mais de 65% das rescisões. Nós já conquistamos o ganho real de salário, vitória nas ações do intervalo, estabilidade provisória, bolsa de estudos e muito mais. E isso é só um resumo. Ser filiado SimproEP é só vantagem. Acesse agora mesmo www.filiasimproep.com.br e filie-se já. É isso aí. Como o Carinha falou ali no vídeo, no caso eu, para você se filiar ao SimproEP é muito simples. www.filiasimproep.com.br. Você vai preencher ali uma ficha rápida e nossa equipe do cadastro vai entrar em contato com você para finalizar ali a sua filiação ao sindicato. E como você viu, né, são vários benefícios além do jurídico que a gente está conversando aqui com o nosso time de especialistas. Tem vários outros como cinema, lazer, cultura e também as garantias ali das cláusulas que, infelizmente, a cada ano, a cada renovação de convenção coletiva, tentam nos tirar, mas o sindicato forte é um sindicato que pode lutar para manter suas cláusulas e também aumentar aí o seu salário, é o que a gente sempre vai atrás. Pessoal, quero agradecer aqui a presença de vocês dois. Eu vou pedir para o Gabriel relembrar quais os horários do atendimento do nosso advogado, doutor Júlio. Assim, ele vai estar com a gente 2 dias da semana, né? Certo. Vai ser terça à tarde e quarta pela manhã. Certo. Tá bom? Marcação é feita pelo telefone 3321-0042, opção jurídico. Dá para marcar pelo WhatsApp também por esse número? Isso, dá sim, é o mesmo número, 3321-0042. Max, só me permitindo... Claro. A gente falou sobre a questão jurídica e eu lembrei de um fato aqui, que a lei, hoje, ela dá uma possibilidade do professor... um prazo de 2 anos. Então, vamos supor, algum professor que saiu da instituição e lembrou que não recebeu hora extra ou algum pagamento que não foi feito, se não tiver passado desse prazo de 2 anos, ele pode mandar o WhatsApp que a gente marca com o doutor Júlio Rezende para a gente poder analisar a documentação dele novamente. Às vezes passa esquecimento, o professor não lembra e não da homologação. Então, se ele lembrar em casa, deixei de receber isso. Tem um prazo, vamos supor, fui demitido tem um tempo, tem um prazo certo para eu poder procurar o escritório, hoje, né? é até 2 anos, né? Para você entrar com ação na justiça. Perfeito. Entendeu? Passou 2 anos, aí infelizmente não tem como fazer mais nada. Maravilha, Gabriel. Excelente informação. Doutor Júlio, vou pedir suas considerações finais e já deixar aqui meu agradecimento pela sua participação. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Uma grande alegria estar sendo acolhido pelo SimproEP também, né? E dizer o seguinte, que, assim,
naquela questão que nós estávamos falando, né, do assédio moral, Claro. fica já uma orientação. Quando o professor se sentir atingido, quando o professor se sentir assim violado pelo tratamento que recebe, antes que ele reaja, venha conversar conosco, para que essa reação não seja uma reação emocional, seja uma reação pensada, né? Por quê? Porque é muito comum nesse tipo de caso o agressor se fazer de vítima diante da reação do agredido, né? Então, como eu não tinha falado isso ali um pouco atrás, achei que era conveniente dar já essa orientação aqui. Então, isso, agradecer a você, Max, agradecer ao Gabriel, e boa noite. Perfeito, doutor. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Gabriel. Nos vemos na próxima edição do podcast SimproEP. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais através do @SimproEPDF. Gostou desse vídeo? Curtiu? Então deixa o seu like. Comenta e compartilha com seus amigos professores também. Informação é sempre bem-vinda. Informação é o que não falta no nosso perfil. Todas as notícias da categoria são atualizadas diariamente lá no nosso perfil do Instagram e no nosso site também. Te espero lá, uma boa noite e até mais.